Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a possibilidade de acumulação de cargos por parte do professor. Claro, cargos públicos efetivos, tá? Ou seja, aqueles nos quais você ingressa a partir de aprovação em concurso público. Vou falar do amparo legal para essa acumulação, vou falar também de como que isso pode se dar, como que funciona mais ou menos a distribuição da carga horária, entre outras coisas, tá? É claro que isso às vezes vai depender muito carga horária, enfim, uma série de outros fatores, remuneração, enfim, dependendo do seu estado, do seu município, ou seja, do ente para o qual você está entrando, né? Do qual você se torna servidor. Mas eu vou tentar aqui falar de um modo geral, sempre partindo da minha realidade, né? Mas, lógico, eu tenho conhecimento de outras realidades aí pelo Brasil afora e vou tentar abarcar o máximo de possibilidades possíveis, tá? Então o vídeo vai estar bem bacana, desde já eu já peço para você curtir, comentar, se possível compartilhar para que outras pessoas tenham acesso. E claro, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então vamos lá. Bom, então digamos que você concluiu sua graduação agora e você vai em busca de entrar no mercado de trabalho, né? E você decidiu o serviço público, que é sempre, às vezes as pessoas me perguntam, já aqui no canal mesmo teve algumas pessoas que deixaram comentário nos vídeos, o que é que eu indico? Eu indico o serviço público, né? De um modo geral, a melhor saída dentro da nossa área, né? Seja numa universidade pública, seja na educação básica. A educação básica precisa que bons professores, que estudiosos fiquem nela, né? Porque o grande desejo de quem, já foi o meu desejo, de quem se apaixona pelos estudos e quer cada vez mais aprofundar, é sair da educação básica e ir para a universidade. Mas dá para ser pesquisador e continuar na educação básica, isso é muito bom para o nosso país, tá? Para os nossos alunos, para o futuro da nossa nação. A gente tem muito o que oferecer, tá? Então, você decidiu aí ficar no serviço público, decidiu a educação básica e você vai agora procurar editais de concurso público, tá? É o primeiro passo. Eu vou aqui mostrar a minha realidade, tudo bem? De edital de concurso público, mas para você que quer ter uma base da sua cidade, do seu estado, das redondezas aí de onde você mora, eu indico o site PCI Concurso, PCI Concursos, né? Era por onde eu me baseava, né? Sabia dos novos editais que estavam abertos, era por onde eu baixava os editais para ver todas as informações referentes aos concursos, para saber se me interessava a remuneração, a carga horária, o que ia cair na prova, tudo isso. Lógico, nós estamos num momento de pandemia, infelizmente, então dificilmente você achará um concurso aberto, tá? Mas já fica aí a dica, você pode ver editais anteriores para ir já se acostumando, já começar a estudar, tá? Porque isso aí é um processo, não é de uma hora para outra, 2 dias de estudo que você vai passar, tá? Então você já pode pegar editais anteriores de concursos passados, né? E ver o que caiu na prova, já ir se acostumando, já ir estudando, tudo bem? Então você abre lá o edital você abre o site do PCI Concurso e procura seu edital, né? No meu caso aqui, eu vou mostrar aí para vocês o edital do meu concurso último, em que eu fui aprovado, isso no ano de 2019, né? Aqui para o estado da Paraíba, o concurso do magistério do estado da Paraíba, tá? Em que nós temos aí a carga horária. Eu não vou falar aqui de outras questões, conteúdo, vencimento. Eu quero fazer um vídeo futuramente sobre os conteúdos que mais caem, de um modo geral, no Brasil inteiro, nas provas de concurso para estudantes de letras, né? Ou seja, para língua portuguesa e talvez inglês também, né? Que só muda ali o específico, mas o geral é bem parecido. Mas hoje eu vou falar só de carga horária. Então vejam aí que o edital diz que a jornada de trabalho obedecerá às prerrogativas, e aí vai trazer o amparo legal, mas que estabelece a jornada básica de trabalho de 30 horas semanais. Então aqui na minha realidade a carga horária é definida semanalmente, existem lugares que é mensalmente, aí vai ter 200 horas semanais, 150 horas semanais, coisa do tipo. É só você
quebrar ali, né, de acordo com os dias, você faz um cálculo aí e você vai saber mais ou menos aí como é que dá semanalmente. Mas no meu caso aqui é 30 horas, tá? 30 horas semanais. Então você é aprovado, você faz o concurso, né, e você é aprovado. Então você vai começar a trabalhar. Primeira coisa que você tem que saber é que você não vai passar essas 30 horas dentro de sala de aula, tá? Existe um tempo definido para planejamento, preparação de aula, correção de atividades, enfim. Esse tempo é chamado hora de departamento, hora disso, hora daquilo, depende muito do lugar e tal. Mas geralmente o professor que entra num concurso para carga horária de 30 horas semanais, ele dá em sala de aula 20 horas, tudo bem? Então são 20 horas semanais em sala de aula, ou 20 aulas. As outras 10 horas você geralmente é um dia de folga, mas folga entre aspas, tá? Não se anime achando que você vai sair, vai passear, enfim. Não, geralmente é folga da sala de aula, mas você vai trabalhar, ainda que fique em casa, depende muito do lugar, né? Às vezes você tem que ficar na escola, às vezes é em casa mesmo, na minha realidade é em casa. Mas a gente trabalha até mais do que isso, tá? Esse dia que fica aí destinado para essas horas de planejamento e etc., você trabalha até mais do que isso, né? Porque você imagine, você tem aí muita atividade para corrigir, você tem muita nota para colocar em sistema, nós não usamos mais diário de classe, é o sistema, né? Então tem que alimentar sistema, tem várias coisas, então você passa desse horário, tá? Mas, enfim, é um dia aí que você não vai dar aula, tudo bem? Então são 20 aulas que você dá na sua escola, né? Na sua turma, nas suas turmas lá. Como o português geralmente são 5 aulas na turma, né? Então você pega, e geralmente também são 6 aulas por dia nas escolas, né? Muda um pouco aí dependendo da região, mas é uma base de 6 horas. Então dá 4 dias, né? 4 turnos que você trabalha. Geralmente o pessoal ou escolhe dar os 4 manhãs, ou 4 tardes, ou 4 noites, né? Ou então, quando se trabalha em outro município, você passa num concurso para um município vizinho, ou um município qualquer perto da sua região e tal. Então você escolhe dar 2 dias seguidos, né? Ou seja, você trabalha 2 manhãs, 2 tardes, né? 2 dias, segunda e terça, né? E você já conclui aí sua carga horária. Bom, pelo que eu acabei de falar aqui, vocês percebem que sobra tempo, né? Sobra tempo e ainda que o professor dê 4 manhãs, ou 4 tardes, ou 4 noites, ou ainda que o professor dê 2 dias completos, segunda e terça, ou segunda e quarta, enfim, sobram dias ou sobram turnos aí. E é neste horário que vai caber aí o seu segundo vínculo, tá? E esse segundo vínculo é possível, Wesley? Eu tinha muita dúvida sobre isso quando eu era ainda graduando, né? Eu estava cursando ali, eu nem sabia que podia ter 2 cargos, mas pode, tá, gente? É muito comum isso e nós temos um amparo legal. Eu vou mostrar aí, vou colocar na tela para vocês. Bom, nós temos aí um trecho da Constituição, um inciso, né, de um dos artigos ali, daquela parte que fala da administração pública, né, a organização da administração pública e tal. Então nós temos aí esse inciso que diz que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. E isso é verdade. Nenhum cargo público pode acumular, né? Você entra num concurso e acabou. Exceto quando houver compatibilidade de horário, isso é muito importante. Observado em qualquer caso disposto no inciso 11, o inciso 11 trata do teto constitucional, né? Ou seja, é o teto ali que todo servidor público não pode superar isso aí, que é baseado no salário de um ministro do STF, né? Que atualmente eu acho que está em 30 e tantos, 38, sei lá. Então nenhum servidor da administração pública brasileira pode ganhar mais do que isso aí. Mas não é a nossa preocupação, tá? A nossa preocupação aí diz que nós entramos nesse exceto, né? Ou seja, nós podemos acumular, são aí 3 possibilidades, né? A de 2 cargos de professor, né? A de um cargo de professor com outro técnico em científico. Não é um cargo técnico qualquer, não basta ter o nome de técnico. Ou seja, você que é professor de português, você pode até acumular o cargo de professor com um de técnico,
desde que seja técnico específico. É muito difícil ter um técnico específico de português. Isso fica mais, gente, para a área de química, ciências biológicas, enfim, onde nós temos, é muito comum órgãos públicos, principalmente universidades, ter ali o cargo de técnico em química, né, para trabalhar em laboratório e tal, auxiliar ali nos laboratórios. Então, esses cargos são passíveis de acumulação juntamente com o cargo de professor, tá? Mas não é, por exemplo, um técnico administrativo que você vai poder acumular, tá? Já tem julgados e jurisprudência a respeito disso, tá? E a outra possibilidade é a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, né? Ou seja, 2 médicos, 2 cargos de médico, de enfermeiro e assim vai. Bom, então nós podemos, de acordo com a Constituição Federal, acumular 2 cargos públicos. Então, voltando àquela informação que nós tínhamos do começo, em que eu mostrei o edital, que dava 30 horas semanais de carga horária, e que eu mostrei aqui para vocês, que pode ser 4 manhãs, 4 tardes, 4 noites ou 2 dias completos, enfim. Então sobra outros dias ou sobra outros turnos, e é aí onde entra essa possibilidade de acumulação. Então você pode passar para um segundo vínculo, um segundo concurso, pode ser no mesmo estado. Vamos dizer, seu primeiro concurso foi no estado, você mora no estado de São Paulo, no estado do Pará, e você foi aprovado num concurso público. Você pode fazer um segundo concurso público para o estado de São Paulo, para o estado do Pará. Você pode fazer um segundo concurso público para um município, por exemplo, para o município de Osasco, ou para o município de Santarém, né, no Pará. E você pode acumular estes 2 cargos, tá? Não, nada impede. Ou de estados também diferentes, nada impede, tá? Desde que haja compatibilidade de horário. É aí que entra uma longa discussão, tá? Porque, por exemplo, tem lugares em que a carga horária semanal é de 40 horas. Tem lugares em que a carga horária é de 30, tem lugares em que é 25, é 20, né? E aí a discussão é, quando é 40 horas, pode acumular? Eu trouxe aqui para vocês uma opinião de um advogado, enfim, não é só a opinião dele, né? Ele traz aí uns estudos, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo para vocês irem ver o artigo completo, se tiverem interesse, em que ele diz que não há incompatibilidade alguma para que o professor acumule 2 cargos de 40 horas, tá? Ele afirma o seguinte: com relação à mencionada permissão, ou seja, de acúmulo de cargos, muitas demandas são formadas em razão de o ente público entender que há incompatibilidade de horários pelo fato de o indivíduo exercer 2 cargos de professor com 40 horas semanais cada um, para 2 instituições educacionais do poder público. Acontece que, mesmo aparentemente ser uma situação extremamente desgastante para o servidor, nem sempre o é. Além disso, havendo compatibilidade de horários, não há razão para o Estado, lato sensu, ou seja, o Estado, município, enfim, impedir que um cidadão possua 2 cargos de professor. Caso contrário, estaria cometendo um ato inconstitucional, conforme se demonstrará. E aí ele segue aí o seu artigo. Então, assim, embora seja desgastante, e realmente né, você com 2 cargos de 40 horas, você pode acumular, tá? Inclusive, você pode acumular, por exemplo, um cargo de 40 horas em que você passe manhã e tarde, porque às vezes tem isso, né? Quando é escola integral, existem estados, o meu estado tem algumas escolas integrais, outras regulares, a minha é regular, porque eu tenho vínculos diferentes, né? Um estado e outro município. Mas aí quando você está na escola integral, você tem que ficar ali manhã e tarde, né? 40 horas. Mas você pode acumular também, não existe impeditivo constitucional, por mais que seu estado entenda que existe, e aí você vai escolher se quer entrar numa briga judicial ou não, né? Mas pode entrar e ganha, tá? Então, você pode à noite, por exemplo, trabalhar com outro vínculo, tá? Isso é perfeitamente possível, tudo bem? É lógico que é desgastante, né? Mas vai da sua escolha, né? Eu tenho vários colegas que escolheram, tem 2 vínculos, né? Um no estado, outro no município e tal. À noite ainda trabalham em cursinho, no sábado trabalham em cursinho. Enfim, tem gente que... E aí você vai, amplia sua renda bastante, né?
Mas assim, também perde o tempo, né? Eu jamais aceitaria isso para minha vida, porque eu tenho que ter tempo para os meus estudos, não quero atrofiar minha mente, né? Seria para mim assim uma coisa terrível, né? Então eu não faria isso jamais, mas vai da sua escolha, né? Da sua prioridade. Se você não tem essa necessidade de ficar estudando, lendo, enfim, pode sim acumular. E aí você pode até aumentar seu salário, né? Porque um ente que paga por 40 horas semanais, o salário é um pouco maior, né? E aí você também, né, pode ampliar seu salário nesse sentido, tudo bem? Mas Wesley, pode acumular um cargo de servidor público, de professor, com um cargo de particular? Pode, gente, sem problema nenhum, tá? A Constituição, ela trata de limites em relação ao serviço público. E ela diz que servidores não podem acumular, né, para não gerar marajás aí, né, ganhando salários extraordinários. Mas ela abre as exceções, né, para professor e para médico e profissionais da saúde, etc., dizendo que nós podemos ter 2 cargos públicos. Ela não fala nada sobre você ter 50 cargos particulares e um público, ou 2 cargos públicos e mais 30 particulares, se você tiver paciência e saúde para isso, né? Você pode, eu conheço gente que o tempo livre que tem é trabalhando, né? Então, assim, é da sua escolha, né? Lembrando sempre, gente, da questão da compatibilidade de horário. Vamos dizer que você chega numa escola, você assumiu lá, assinou seus papéis e tal, e você é encaminhado para a sua unidade de trabalho, né, para a sua escola. Você chega na escola e o horário que tem disponível para você, ou seja, já tem professores já mais antigos que você, né, já aprovados em outros concursos e tal, e você vai assumir. E o que sobra para você, depois que todo mundo já escolheu o horário, 2 horas de manhã na segunda, 2 na segunda à tarde, 2 na terça à tarde, 1 na quarta de manhã. Você vai ficar com o horário todo quebrado. Aí você passa num segundo concurso, e aí no outro concurso, aí é a mesma coisa. Aí você não pode acumular, porque a Constituição é bem clara, desde que haja compatibilidade de horários. Se você chega nas suas unidades de trabalho e o horário não condiz aí com a possibilidade de acúmulo, ainda que tudo esteja certinho, mas não tem, os horários se chocam, você não vai poder acumular, tudo bem? Nem sempre acontece isso, o normal é que dá para ajeitar, tá, gente? A gente ajeita, geralmente a gente conversa ali, quando o horário está um pouco quebrado, a gente explica que tem outro vínculo, se não der certo naquela escola, encaminham para outra, e acaba dando certo, tá? São raríssimos os casos em que alguém tem que abrir mão de um vínculo porque não há compatibilidade, mas você já fica aí avisado que pode acontecer isso, tudo bem? Nunca coloque compromissos seus, atividades suas, seja em escola particular, seja enfim, da sua vida particular, no seu dia de folga do serviço público, tá? Porque pode ser requisitado que você vá para uma reunião, que você vá para um determinado evento, e você tem que ir porque aquilo ali faz parte da sua carga horária, tá? O fato de nós muitas vezes cumprirmos em casa, o que é bom, claro, é o conforto, você está na sua casa, você está no seu ambiente, você vai trabalhar, mas vai estar em casa ali planejando e corrigindo e alimentando o sistema e tudo mais, mas não impede de acontecer uma reunião, inclusive muitas vezes acontece naquele horário ali. Então, para você não ter problemas, deixe esse horário aí realmente para trabalho de planejamento, tá? Aquela sua sexta-feira, digamos, em que é a folga de um dos seus vínculos lá, você tira para trabalhar ali. Caso contrário, até você vai ter que trabalhar no sábado e no domingo, bem mais do que já trabalharia normalmente, né? Sempre fica alguma coisa para trabalhar ou à noite ou no sábado e no domingo. Nunca esse dia de folga é suficiente. Mas se você ocupa ele, aí você ia perder seu sábado e domingo e aí ia ser uma grande bagunça, tá? Então, nunca ocupem, tudo bem? Bom, gente, eu espero ter esclarecido aqui algumas coisas relativas ao segundo vínculo, né? Lembrando, sempre olhe os editais da sua situação, do seu estado, do seu município, ou do estado para o qual você pretende ir para trabalhar. Eu já disse, vou deixar aí na descrição do vídeo o link
para o PCI Concursos, para que vocês possam buscar editais passados de concursos aí para vocês analisarem, leiam o edital, tá? Para vocês entenderem um pouco aí como é que funciona. E, se for o caso, se vocês assim julgarem, que venham aí, né, ingressar no serviço público, que precisa de profissionais capacitados, né? Nossos alunos, nossa sociedade precisa sim, cada vez mais de pessoas interessadas, pessoas estudiosas, pessoas comprometidas com o trabalho, pessoas que têm uma visão de futuro, que têm novas ideias e que queiram ficar na educação básica, que não vejam ela como um trampolim, que não vejam ela como algo repugnante, que tenham realmente o interesse de atuar de forma comprometida na educação básica, porque nosso país e nossos jovens merecem, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de se engajar, deixem ideias para futuros vídeos, deixem suas perguntas, tá? Suas sugestões, porque o engajamento de vocês é muito importante. Eu agradeço muito a audiência de vocês e até o próximo.